Então, pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Aqui quem fala é Eduardo para vocês e hoje nós vamos falar sobre painéis solares, ok? Qual o melhor painel para se comprar? Então, existem dois tipos de painéis solares. Tem os monocristalinos, que geralmente têm a cor preta, como o que vemos aqui no ecrã, e os policristalinos, que geralmente têm a cor azul, como a que vemos aqui no ecrã, ok? Os monocristalinos geralmente são mais eficientes do que os policristalinos, ok? Isto porque eles são feitos de apenas uma única célula e captam melhor eh, a radiação do Sol para fornecer eletricidade, ok? Ou seja, os monocristalinos com uma incidência do Sol fraca, ok? Com um Sol fraco, ele consegue aí fornecer muito mais eletricidade do que os policristalinos, ok? Então, se com uma radiação do Sol fraca consegue fornecer muito mais eletricidade, com a radiação do Sol forte é ainda melhor, ok? Já os policristalinos, com a radiação ou a incidência do Sol fraca, não conseguem fornecer a máxima capacidade que eles entregam e precisam de muito mais espaço para produzirem a máxima potência que eles fornecem, ok? São feitos de várias células, como o nome diz, policristalinos, e eu acredito que vocês já viram imagens como esta, que está aqui, ok? Acredito que sempre que vocês foram em um mercado ou um local que vende painéis solares, vocês já viram painéis solares deste tipo, este tipo, este tipo que nós vemos aqui são os mais vulgares, o que mais aparece, e estes também aparecem, mas são um pouquinho raros, ok? Então estes são os monocristalinos e estes são os policristalinos, ok? Como nós vimos, acabamos de falar, os monocristalinos são sempre os mais eficientes. Então aqui tem uma imagem comparando o monocristalino e o policristalino. Como nós já falamos, os monocristalinos têm maior eficiência, aqui está high efficiency em inglês, maior eficiência, maior longevidade, ou melhor, tem mais tempo de vida e a aparência é melhor, ok? Quanto à aparência, isso eu acredito que é de acordo ao gosto de cada um, não? Este é preto e este é o azul. Então, quanto aos policristalinos, nós temos baixa eficiência comparando com os monocristalinos. Não quer dizer que não preste. Só tem baixa eficiência comparando com os monocristalinos, mas também fornecem eletricidade, corrente elétrica, são muito usados, ok? Então, precisam de mais espaço para produzir a máxima potência e aparência, ok? Como vemos aqui, é azul. Então, como eu já disse, são os monocristalinos, os policristalinos. Só que, contudo, quando algo é melhor do que o outro, há uma dispendiosidade, ok? Então, isto quer dizer que os monocristalinos são mais dispendiosos do que os policristalinos, são mais caros do que os policristalinos, ok? A eficiência é melhor, mas o preço chega a ser um pouquinho mais alto. Então, outro fator que vocês devem ter em conta na compra de um painel solar são as informações. O panfleto que fica por trás do painel solar, lá contém algumas informações também muito importantes para de acordo com o que você precisa, ok? Por exemplo, quando você vai lá comprar um painel solar, você geralmente temos em mente o que nós vamos ligar, ok? As cargas que nós vamos alimentar. Então, as informações aqui por trás do painel solar geralmente vão nos dar a luz de qual comprar a potência do painel, ok? Então, como nós vemos aqui, eh, vocês podem logo começar por observar aqui a potência do painel solar, ok? Aqui como diz, máximo power é a potência do painel solar. Temos daqui 450 watts, máximo power voltage, também uma informação importante.
44,6 volts. A tensão do painel solar, o que é que nos vai indicar? A tensão do painel solar vai nos indicar, se por exemplo, nós temos aí um banco de baterias em 12 volts, então um painel de 450 watts, 44 volts, e a tensão máxima do painel de 450 watts, já é possível carregar aí o nosso banco de baterias 12 volts, ok? Se tivermos um banco de baterias, por exemplo, duas baterias ligadas em série, 44,6 também é superior a 24, então nós conseguimos ligar aí, carregar a nossa bateria. Se tivermos aí um banco de baterias 48 volts, 44,6 volts infelizmente é menor de 48, então não vai conseguir carregar a nossa bateria de 48 volts, ok? Ou nosso banco de baterias de 48 volts. Então para isso nós devemos comprar dois, ligá-los em série ou procurar um de maior tensão, ok? E outra informação importante que vocês devem observar é o máximo power current. A corrente ela vem ser vem nos indicar o tempo que a bateria vai e leva para a bateria carregar, ok? Então, por exemplo, se nós temos aí uma bateria de 12 volts, 10 amperes, como diz aqui no painel, 10,09 amperes, isto quer dizer que se o sol estivermos em um dia com sol bom, uma bateria 12 volts, 10 amperes, nós podemos, com este painel solar, nós podemos carregar a nossa bateria num período de num total de pelo menos uma hora e meia, no máximo, nós temos a nossa bateria carregada, ok? Carrega muito mais rápido. Então a corrente, se deu para perceber, indica o tempo em que nós vamos ter aí a bateria carregada, ok? Mas aconselha-se a não carregar, por exemplo, uma bateria de 12 amperes, 10 amperes, 12 volts, 10 amperes, aconselha-se a não carregar com uma corrente igual à da bateria, ok? Estes são outros conceitos que vamos ver aqui o nosso, aqui no nosso tutorial de aulas que vamos tendo, ok? Então, mas existe uma outra informação que também é importante, que após os painéis solares nós temos aí controladores de carga. Controladores de carga têm uma tensão máxima de trabalho e uma tensão mínima de trabalho, ok? Eles servem para fazer a gestão da carga das baterias. Então, a compra de um painel solar nós também devemos levar em consideração o funcionamento do controlador de carga que nós vamos lá comprar, ok? Para ver se vamos comprar um ou dois painéis ou mais painéis solares. E também a carga que nós vamos utilizar aí no painel solar, ok? Então, eu acredito que até aqui estas são as informações importantes na compra de um painel solar. Então, de uma forma resumida, nós devemos primeiro ter em mente o que é que nós vamos ligar, ok? Vamos comprar o painel solar para que fim? O que é que nós vamos ligar? Qual a potência da carga que nós vamos ligar, ok? Depois ter em mente também que existem dois tipos de painéis solares, monocristalino e policristalino. Um é mais eficiente do que o outro. Se a tua região a incidência do sol é um pouquinho fraca, eu aconselho aí os monocristalinos que são mais eficientes, mesmo com a radiação do sol ainda baixa, ok? E a outra informação são aqui a tensão, como nós já vimos, a potência, a tensão e a corrente, ok? Então, eu acredito que é tudo. Quem assistiu até aqui, dá aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, ok? Valeu!